Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o texto sagrado, depois nós vamos dirigir a Deus um tempo de oração. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora eu convido você para o capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, apenas uma porção também, a partir do versículo de número 8. Lucas 2, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém. Queridos, antes da gente meditar um pouquinho nesses textos que nós lemos, eu convido você para uma oração muito importante. Nós precisamos de um avivamento, e avivamento é concordar com o nosso Deus. É o que o nosso Deus deseja, almeja, em relação à sua igreja. E quando nós oramos por avivamento, nós estamos clamando a Deus para que Ele restaure o fervor no nosso coração. Nós pedimos para que o Senhor restaure a sede pela presença dEle no nosso coração. Aquilo que nós começamos essa reunião, esse culto, entoando a Ele: incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia a sua igreja. Então nós vamos tirar um tempo agora para clamarmos a Deus, para que o Senhor avive a sua igreja, derrame um avivamento sobre todos nós. É a atitude mais sensata, mais coerente e bíblica que aquele que serve a Deus pode fazer. Então, nessa noite, peça para o Espírito Santo aquecer o seu coração. Peça para que o Espírito Santo
avive o seu coração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora que Ele nos perdoe o nosso pecado, pecado da omissão, pecado do esfriamento, e entender que todas as manifestações de Deus ao longo da história da igreja foram precedidas por um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Você concorda com isso? Amém? Então curve a sua cabeça aí, clame ao Senhor. Mas para o Senhor, aviva o meu coração, aviva essa igreja, aviva o meu irmão. Quebra os nossos corações, quebranta a nossa vida. Perdoa o meu pecado, perdoa, Senhor. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Aqueça o nosso coração, restaure o fervor espiritual. Fome da presença do Senhor, sede da Tua presença. Oh Pai, nós precisamos disso. Queremos viver uma mesmice de vida espiritual, uma religiosidade vazia, inexpressiva, mas nós precisamos do poder do Teu Espírito, nós precisamos da autoridade, nós precisamos da unção, nós precisamos do poder do alto. Oh, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Oh, Deus bendito, Deus santo, Deus puro. Nós precisamos do avivamento. Clame aí, querido, levante a sua voz, clame ao Senhor nesta noite. Nós precisamos de um avivamento. Oh, Pai bendito, Pai celestial. Oh, Deus eterno. Oh, Senhor da ceifa. Oh, Deus dessa obra bendita. Oh, nos levanta com autoridade e poder. Aviva, Senhor, o nosso coração. Quebranta-nos, transforma-nos, modela-nos a Tua imagem. Oh Pai, glorifica, Senhor, o Teu nome. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vivifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus, vivifica-nos, aviva-nos. Queridos, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, o seu lar. Nós tivemos um bom grupo de irmãos na parte da manhã, e que bom que você veio nesta noite. A Bíblia Sagrada está recheada de mensagens de Natal, começando pelo capítulo 3 de Gênesis. Após a queda do homem, do pecado, o nosso Deus, de forma contundente, Ele faz a promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa criança foi prometida lá no capítulo 3 de Gênesis. E quando você lê a Bíblia Sagrada,
você vai observando as mensagens, as promessas do nascimento do nosso Salvador. O profeta messiânico chamado profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele proclama ali no capítulo 7 que a virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Um pouco mais adiante, no capítulo 9, este servo de Deus, ele, por ordem do Espírito Santo, ele registra os nomes que apontariam para a missão de Jesus. E esses nomes você conhece, você já ouviu falar. Vamos falar juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele está aqui. Você crê nisso? Louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Mais adiante o Senhor levanta o profeta Miqueias. E este profetiza acerca do lugar onde a criança nasceria, a cidade de Belém, embora pequena, ali nasceria aquele que haveria de governar sobre todo Israel. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus, e o tema central desse livro é Jesus Cristo, o Messias prometido, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Verbo encarnado. Por isso, nós celebramos o Natal, celebramos o Deus que encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, Ele cheio de graça e de verdade, na plenitude dos tempos. Ele pisou esta terra, Ele cumpriu a sua obra, Ele se fez maldição por nós, levando sobre si os nossos pecados, derramando o seu sangue ali no madeiro. O seu sacrifício foi perfeito, e esse sacrifício nos garante salvação e vida eterna. Esse Jesus que foi morto ali no Calvário, Ele ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos. Ele se assentou à destra do Deus Pai, de onde Ele reina e governa poderosamente. Ele é o justo e reto juiz. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado. E Ele prometeu que voltará e levará para si um povo especial, zeloso e de boas obras. A esse Jesus nessa noite, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, o domínio, majestade e força para todo sempre. E baseado nesses textos que nós lemos, eu gostaria de pontuar algumas mensagens de Natal. E a primeira mensagem natalina que nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 1 que nós lemos, é a mensagem do Cristo habitando em nós. Repita, por favor: Cristo habitando em nós. Dos versos 18 a 20, do capítulo 1 de Mateus, nos afirmam que Jesus foi concebido e gerado pelo Espírito Santo. Isto foi obra exclusiva de Deus. Maria engravida, sem nunca ter se deitado com homem. A sua concepção não foi por meios naturais, foi obra supra-humana, foi obra do Espírito Santo. Da mesma forma, a vida de Deus em nós
é obra sobrenatural, é ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, numa certa feita, Jesus confronta um mestre da lei chamado Nicodemos e diz para ele: é necessário você nascer de novo. Mas isso só é possível se o Espírito Santo fizer uma obra dentro de você. E quando Cristo é gerado na vida do homem e da mulher, acontece aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Esse homem, esta mulher se torna a habitação de Deus, uma catedral ambulante. Mas o que significa esta mensagem do Cristo habitando em nós? Significa a esperança da glória. É a certeza de que eu e você, nós tomaremos parte na glória de Deus. Isso significa que Cristo foi gerado em nós, para que eu e você participemos da sua beleza, da sua majestade, da sua grandeza, da sua santidade, da sua perfeição. Isso não é algo pequeno, meu irmão. Isso não é algo insignificante. Essa verdade de que somos participantes da glória de Cristo é algo tão precioso, que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele fez questão de enfatizar esta verdade, de que eu e você somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E mais adiante, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele registra, por ordem do Espírito Santo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, ser habitado por Deus é ter essa esperança da glória, é saber que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa cidadania agora está nos céus. Mas Cristo habitando em nós significa também poder e autoridade para testemunharmos da fé que um dia foi dada aos santos. O crente habitado por Deus, por onde ele passa, ele exala o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo vai se espalhando, a vida de Cristo é manifestada, o Evangelho é proclamado com poder e autoridade, vidas são impactadas e libertas, e o nome do Senhor é glorificado. Ser habitado por Cristo significa viver uma fé inabalável. Não é uma fé teórica, não é uma fé ideológica, mas é uma fé viva, firmada na palavra e na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma fé que não vacila, mesmo diante das provações. Uma fé que se expressa diante das provações, como expressou o patriarca Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. Uma fé inabalável, como aqueles 3 jovens ali diante daquele decreto de Nabucodonosor. Eles rasgaram a boca e disseram: mesmo que o nosso Deus não nos livre das suas mãos e da fornalha de fogo ardente, nós não serviremos a outros deuses. Ser habitado por Cristo é ter esperança da glória. Ser habitado por Cristo é ter poder e autoridade. Ser habitado por Cristo é viver uma fé inabalável. É para isso que você existe. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que você nasceu de novo e foi transformado numa nova criatura, para manifestar a glória de Deus, a vida e a natureza de Cristo. Por isso, se nesta noite você entrou a esta casa de oração
e ainda não teve essa experiência do novo nascimento, Deus está aqui e deseja habitar em você. O Senhor está aqui. E Ele insistentemente, Ele pede: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. E se você está ouvindo a voz do Senhor nesta noite, eu aconselho você a não endurecer o seu coração. Deixe a luz de Cristo brilhar em você. Deixe a luz de Cristo brilhar em você. Nós estávamos alguns dias atrás na sala de oração, e nessas leituras diárias que nós fazemos ali no tempo de oração, nós acessamos o capítulo 2, o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, e nós lemos um versículo. Eu li um versículo que marcou, impactou a minha vida naquele dia, que diz assim: o meu Deus transforma em luz todas as minhas trevas. Eu vou repetir: o meu Deus transforma em luz todas as minhas trevas. Se a sua vida está tenebrosa, o Deus que transforma a mais densa escuridão em luz está aqui nesta noite, pois Ele mesmo disse acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Louvado seja o nosso Senhor. Por isso, Maria fez a coisa mais certa que ela poderia fazer. Ela creu, ela obedeceu, e a partir daí a obra foi executada pelo Espírito Santo. Portanto, você, nesta noite, não perca a oportunidade. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Creia no Senhor Jesus e seja radicalmente transformado. Porque o mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus no ventre de uma virgem, é o mesmo Espírito que quer habitar o seu coração e fazer morada eterna na sua vida. Nós temos, no texto que nós lemos, além da mensagem do Cristo habitando em nós, uma outra mensagem natalina que nós encontramos nesse texto, é a mensagem do perdão. No versículo 21, o anjo do Senhor aparece em sonho a José e descreve a missão futura da criança. A sua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que mensagem poderosa de Natal, a mensagem do perdão. O Deus Pai nos amou de tal maneira a ponto de enviar o seu único Filho para perdoar os nossos pecados. A prioridade do ministério de Jesus, querido, sempre foi esse: perdoar pecados. Você se lembra quando aqueles amigos descem aquele paralítico pelo telhado daquela casa onde Jesus estava, ali em Cafarnaum? Na perspectiva daqueles homens e também daquele paralítico, era que o mais importante ali seria a cura daquela paralisia. E às vezes nós agimos assim, nós buscamos aquilo que é importante para nós, e Deus nem sempre dá aquilo que é importante para nós. Ele nos dá aquilo que é essencial para nós. E naquela ocasião, Jesus olha para aquele homem e diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque muito mais do que a cura física daquela paralisia, aquele homem precisava de salvação e vida eterna. Porque de nada adianta ter o corpo restaurado, um corpo sarado,
e depois caminhar e passar uma eternidade no inferno. Mas o essencial para mim e para você é o perdão dos nossos pecados. Às vezes, nós achamos que o maior dos problemas são as doenças, as enfermidades, o desemprego, o governo, as guerras. Não, meu irmão. O maior problema, a maior tragédia humana se chama pecado. Este mal que escraviza, que deforma e que mata. Mas graças a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é a solução para o pecado. O Cordeiro de Deus é poderoso para perdoar pecados. É poderoso para salvar o homem e a mulher. Pois foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, abrir as prisões e libertar os oprimidos. Por isso que a mensagem do perdão é uma mensagem poderosa. Deus nos ama, querido, por isso Ele nos perdoa. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, e o ama de verdade, descanse no perdão de Deus nessa noite. Tire essas culpas da sua cabeça, confesse, e alcance o perdão de Deus. Mas também há um chamado de Deus nessa noite para nós, liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. E assim nós seremos verdadeiramente conhecidos como discípulos do Senhor. A terceira mensagem de Natal que nós encontramos em Mateus é a mensagem da adoração. Observem vocês, no capítulo 2, Mateus relata que alguns homens especializados na astrologia, aqueles homens se deslocam lá do Oriente, a região onde é o Irã, e eles caminham mais de 1.500 quilômetros até a Judéia. Eles saíram daquela região ali, onde foi a Babilônia. Daniel, 600 anos antes de Cristo, ele profetizou acerca da vinda do Messias. E é bem provável que essa mensagem profética, pela boca de Daniel, alcançou esses cientistas, esses especialistas nos fenômenos das estrelas que habitavam aquelas regiões. E quando essa luz surge lá na Judéia, esses homens, guiados por Deus, por meio dessa estrela, eles chegam a Belém para adorar o recém-nascido. A visita desses homens do Oriente nos revela que o Evangelho de Jesus é universal, é para todos os povos. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Até mesmo os mais sábios e cultos dessa terra. Chegará o dia que todos haverão de se prostrar diante de Cristo Jesus e confessar que Ele é Senhor para todo sempre. Diante do Senhor do universo, aqueles homens se prostram e o adoram e oferecem ouro, incenso e mirra. Mas o arqui-inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele se sente incomodado com a atitude de adoração desses homens e por meio de Herodes, ele tenta atrapalhar. E aqui eu chamo a sua atenção, que a genuína adoração a Deus sempre incomodou as potestades das trevas. A genuína adoração a Deus sempre incomodou as potestades das trevas, liderada por Satanás. Satanás odeia quando um pecador se inclina e se prostra em adoração a Jesus. Ele se sentiu incomodado quando aquela mulher pecadora entra na casa de um fariseu e se prostra aos pés de Jesus e chora compulsivamente,
e as suas lágrimas molham os pés de Jesus, e então ela passa a enxugá-los com os seus próprios cabelos. E aquela mulher continua adorando Jesus, e agora ela derrama sobre os pés de Jesus um frasco de perfume preciosíssimo. Lá em Betânia, Maria, irmã de Lázaro, ela utiliza do mesmo expediente. Ela se aproxima do Senhor Jesus, e com um perfume caríssimo, um bálsamo de nardo puro, aquela mulher ali adora o Senhor Jesus Cristo. A adoração tem que custar algo para nós, um sacrifício que o Senhor espera de nós, nos dias que nós estamos vivendo. Um sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Diz a palavra de Deus, esta adoração Deus não despreza. O mundo espiritual, ele se incomoda com a atitude de adoração dessas mulheres, e as pessoas ali no entorno, vendo isso, eles passam a censurá-las. Mas Jesus, ele se agrada da adoração dessas mulheres, e ele elogia a atitude de cada uma delas. Por isso, enquanto nós entoamos louvores aqui, enquanto nós adoramos a Deus, Max Lucado, nos seus livros, ele diz que Deus, ele abre as janelas do céu e ele sorri para nós. Ele abre aquele sorriso, porque quando uma adoração é sincera diante dele, ele se agrada e ele sorri para nós. Mas a adoração, queridos, que ao mesmo tempo incomoda Satanás, também mexe com o coração de Deus. E é justamente isso. Você conhece a história. Paulo e Silas, após serem açoitados e presos ali na cidade de Filipos, diz o texto que à meia-noite, enquanto as suas costas sangravam, amarrados a um tronco numa prisão insalubre, aqueles homens começam a adorar a Deus com hinos e orações. E aquela adoração mexeu com o coração de Deus, de tal forma que Deus sacode aquela prisão com um terremoto, quebra os alicerces, as correntes, as portas se abrem e Paulo e Silas ficam livres. Eu trago boas lembranças de quando entrei aqui nesse templo pela primeira vez, já faz um bocado de anos. Ele ainda não tinha passado por essa reforma. Era um sábado, um culto de jovens, e eles adoravam a Deus cantando uma canção que dizia: és muito lindo, meu Senhor Jesus, dou a Ti toda a honra, dou a Ti todo o louvor. E a segunda parte da canção diz assim: o Senhor é bom, o seu amor é para sempre, é eterno. E aquele ambiente de adoração marcou a minha vida naquela ocasião. Mas no texto que nós lemos também no livro de Lucas, a gente observa uma outra mensagem natalina, que é a mensagem da humildade. Repita, por favor: humildade. No capítulo 2, Lucas registra que José e Maria sobem de Nazaré para Belém, na Judeia. Maria grávida, nos dias de dar à luz, a criança nasce num estábulo. Então o bebê é colocado num coxo de alimentar animais, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em nenhuma estalagem na cidade de Belém. É muito estranho, queridos, a gente imaginar que a estrebaria seria a sala de parto do Filho de Deus. Imaginar que a manjedoura ali, o coxo onde os animais comem, seria o berço do Rei do Universo. É difícil às vezes a gente entender que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceria num lugar tão humilde. Mas sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu
porque Ele abriu mão da sua glória. O nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí Paulo registra: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Senhor nos convida nesta noite para nos humilharmos, porque Ele, o Senhor, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Existe uma escola, irmãos, chamada Escola da Humildade. E essa escola, ela é necessária para todo aquele que aceita Cristo. É uma escola de longo aprendizado. É uma escola de longa duração. A gente nunca se forma nessa escola. Essa escola vai durar até a nossa morte, ou até a vinda de Cristo. Aí você pode perguntar: mas por que essa escola é tão extensa? É porque Deus sabe o tamanho do nosso problema, sabe que a gente precisa dela. E as disciplinas ministradas nessa escola, como por exemplo a disciplina da privação, são disciplinas que servem para amolecer a nossa dura serviço. Sabe o que é dura serviço? É pescoço duro, pescoço que não dobra. As disciplinas dessa escola servem para quebrar o nosso orgulho, a nossa postura altiva, a nossa autossuficiência. Mas ainda bem, queridos, que o Senhor Jesus, é Ele quem dirige essa escola. E o objetivo dessa escola é forjar em nós um caráter mais manso e humilde, e nos fazer mais parecido com o Senhor. É uma escola boa, é muito boa, porque tem uma promessa para quem caminha, para quem estuda nessa escola: a promessa de que os mansos herdarão a terra. Essa escola é uma escola excelente, porque Deus quer nos elevar, Deus quer nos exaltar, nos colocar em lugares altos. E para o crente, o caminho para o alto é voltar-se para baixo, porque a humildade, ela precede a honra. A humildade, ela precede a glória, e através dela Deus vai exaltar você. E eu prego nesta noite para vocês, mas principalmente para mim, nessa questão da escola da humildade, pois eu tenho experimentado nesses últimos dias a privação de algo que me proporcionava algum apoio, algo que me dava uma certa sensação de autonomia, mas graças a Deus já tenho experimentado a provisão do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, não tenha medo de sofrer, não tenha medo de perder. Isso é a escola da humildade. A privação nos faz ter fome de Deus. Deus quer que a gente experimente a privação, para que nós possamos desfrutar da provisão. E sabe quem é a nossa provisão? A nossa provisão é o próprio Senhor. Louvado seja Ele. Mas para terminar, ainda no Evangelho de Lucas,
nós podemos notar aqui uma quinta mensagem de Natal, que é a mensagem da alegria. Lucas, no capítulo 2, que nós lemos, registra que na noite que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo guardando o rebanho, e de repente um anjo do Senhor desce onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou naquele pasto. Aqueles homens ficaram com medo, mas o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vão à cidade, e vocês encontrarão o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Em seguida apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A encarnação de Deus sempre foi e sempre será a notícia mais alvissareira, a notícia mais alegre na história que o mundo já ouviu. Quando a glória, a santidade de Deus se manifestou para todos os homens. Porque quando Deus toca a terra, queridos, o lugar é santo. Quando Deus aparece na história, o tempo é santo. Nunca houve um tempo mais santo do que aquele dia onde o Verbo se fez carne e habitou no meio do seu povo. A mensagem da alegria. E vocês sabem qual é a razão da nossa alegria? Qual é a razão da nossa alegria, irmãos? Quem? Qual é a razão da nossa alegria? Começa com J e termina com S. Jesus. Jesus. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa bendita é a nossa fonte de alegria. E eu me apaixono cada dia mais por essa fonte de alegria, quando eu leio que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê nele não morrerá eternamente. Eu encontro alegria e descanso para o meu coração quando Ele promete que vai continuar edificando a sua igreja, não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas é Ele o responsável pela edificação da sua igreja. É o Senhor que se preocupa com o seu povo, pois foi Ele que deu a sua vida por nós. Por isso, muito mais do que resultados, essa fonte de alegria espera de nós fidelidade. Repita: fidelidade. Fidelidade. Eu amo essa fonte. Quando eu leio que Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes pode parecer que a vida cristã se torne uma experiência solitária, algo um tanto isolador, mas aqui está a verdade, queridos. Jesus está conosco, o Senhor está nos sustentando e nos guiará, o Senhor nunca nos deixará e nem nos abandonará. Ele esteve com Moisés, Ele esteve com Josué, Ele esteve com Gideão, com Jeremias, Ele esteve até mesmo com Jonas e Pedro. Deus esteve com todos eles e completou os seus propósitos. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor está contigo. Se o Senhor usou Jonas, Ele vai usar você. Se o Senhor usou Pedro, Ele vai usar a sua vida. E Ele não faz isso porque nós temos alguma capacidade, algum conhecimento, mas Ele o faz
porque Ele está conosco e Ele quer edificar e espalhar o seu reino por essa terra. Mas chega a hora também que nós ficamos cansados, sobrecarregados, mas aí vem esse que é fonte de alegria e promete dar alívio para mim e para você. E então Ele convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu me amarro nessa fonte, porque esta fonte de alegria nos promete o céu. Se você entrou aqui nesta noite temeroso, preocupado, ouça o que ela diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa fonte de alegria, ela nos promete esse lugar celestial, onde nós estaremos para sempre com o Senhor e nós o veremos face a face, como Ele é. Portanto, meu irmão, suporte esta carreira, prossiga firme para o alvo, porque o céu está por vir. O que mantém o corredor prosseguindo na maratona é a linha de chegada. O que faz uma mulher grávida prosseguir é o nascimento de uma criança. O que nos faz continuar quando o trabalho é difícil, o feriado. Mas o que nos mantém caminhando firmes até o fim é a certeza de que nós estaremos um dia para sempre com Ele. Portanto, alegre seu coração nesta noite. Jesus está vivo. Jesus está vivo e reina poderosamente. Ele está edificando a sua igreja, Ele está conosco. Ele não deixará o seu povo se perder. Ao longo da jornada Ele nos dará alívio, e um dia Ele nos levará para que estejamos com Ele para todo sempre. Eu quero orar com você nesta noite. Talvez você entrou aqui preocupado, triste. Algo vem apertando o seu coração por esses dias. Ou talvez você esteja cansado por conta das lutas que você tem enfrentado esse ano. Ou até mesmo frustrado porque os resultados não são aqueles almejados. Mas eu lhe garanto que aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que pode transformar todo choro em alegria, Ele está aqui, e o seu nome é Jesus. Ele está aqui nesta noite. Foi essa canção que eu ouvi quando eu entrei pela primeira vez aqui. Enquanto nós entoamos essa canção, você vai abrindo seu coração aí e falando para o Senhor: Senhor, faça moradas aqui no meu coração. Mantenha o meu coração alegre em meio às lutas, às provações. Mantenha a alegria do teu espírito na minha mente, transformando, ampliando a minha visão, o meu entendimento, para que eu possa conhecer o Senhor cada dia mais. Adore a Jesus, querido. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é supremo, Ele é excelso. Vamos adorá-lo. És muito lindo.
ti toda honra, dou a ti todo louvor, dou a ti toda honra, dou a ti todo louvor. És muito lindo. És muito lindo, meu Senhor Jesus. És meu Senhor Jesus, dou a ti toda honra, dou a ti todo louvor, dou a ti toda honra, dou a ti todo louvor. Gosto dessa parte. O Senhor, Ele é bom, seu amor é para sempre, é Eterno, eterno, o Senhor, Ele é bom, seu amor para sempre, eterno, eterno, Amém. Você pode se colocar de pé, pode aplaudir o Senhor. Ele dá alívio ao cansado, Ele renova as forças daquele que está sem força. Ele traz de volta a vida, Ele restaura a alegria. Talvez você precisa nessa noite que Jesus restaure a alegria no seu coração, no seu casamento, na sua casa, no seu lar, na vida do seu filho. A alegria do Senhor, querido, faz toda a diferença. O presente mais precioso nesse Natal o Pai já nos deu, e Ele está aqui, e o nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos agarrar no Senhor nesta noite, e nós vamos clamar nesta noite: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero continuar te adorando, te servindo. Eu quero continuar, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, eu quero continuar sendo habitado pelo Senhor. Eu quero continuar sendo usado por Ti, Senhor. Ó Deus, eu quero continuar espalhando o bom cheiro do Senhor, o bom perfume do Senhor por essa cidade. Ó, mantenha o meu coração alegre, mantenha o meu coração, ó Deus, firmado, ó Deus, no Senhor, na Tua palavra. Clame ao Senhor aí, clame ao Senhor aí. Oh Jesus maravilhoso,
Oh Jesus que anima, o Senhor que dá força, o Senhor que revigora, o Senhor que nos põe de pé, o Senhor que restabelece, o Senhor que renova, o Senhor que transforma, o Senhor que faz nova todas as coisas. Nesta hora nós clamamos ao Senhor, porque não temos a quem recorrer, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor. Ó Deus, essa tristeza, essa angústia, esse coração que está apertado aqui nesta noite, ó Deus, esse coração que está temeroso, preocupado nesta hora, traz, Senhor amado, traz refrigério, traz alívio nesta noite. Oh, alegria indizível, oh, fonte de alegria, fonte de vida, fonte de paz. Oh, Jesus querido, alcança essa mulher, este homem, este filho, alcança, Senhor, nesta hora. Oh, Senhor amado, oh, é o Senhor que dá sentido à vida. É o Senhor que nos coloca de volta nos trilhos, é o Senhor que nos dá a direção certa, é o Senhor que apruma a nossa vida e nos faz triunfar em vitória por Cristo Jesus. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nos encha, Senhor, do Teu Espírito. Oh Espírito Santo, Espírito de Cristo, apodera-te de nós. Apodera-te desta mulher, desse homem. Apodera-te, Espírito Santo de Deus. Oh, de forma que nós possamos sermos profetas da esperança. Oh, porque o Senhor é a nossa esperança. Porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Rei. E nós te adoramos nessa noite. Nós te glorificamos nessa noite, para todo sempre, para todo sempre. Aplauda o Senhor com alegria. Deus abençoe a sua vida. Ô gente, boa noite. Que o Senhor abençoe você grandemente. Alguns de vocês eu só vou encontrar agora, possivelmente no domingo. Então desde já um Feliz Natal. Você podia dar um Feliz Natal para a pessoa do seu lado, que possivelmente é a mesma coisa. Você vai ver alguns aqui só no domingo. Né? Deus abençoe. Feliz Natal. Essa mensagem poderosa vai ganhando espaço aí no seu coração, é? Muito bom, né? Uma boa mensagem, não é? Depois você continua. Olha aqui para mim, aqui. Olha aqui. Isso. Por falar em Natal, terça-feira nós temos a nossa serenata de Natal. Tempo atrás fazemos cantata de Natal. Cantata de Natal a gente reúne os crentes para ouvir aquilo que a gente já sabe tudo. Esse ano a gente quer fazer uma serenata de Natal. A gente quer juntar os crentes aqui, esparramar a gente pelos bairros, para cantar a verdade da salvação, da libertação, da alegria dos céus para as pessoas. Então, se você puder, esteja aqui conosco nessa terça-feira, às 20 horas. Eu não sei cantar. Hoje de manhã alguém falou comigo, mas eu não canto bem. Eu falei, nós estamos tudo aqui para te garantir. Então, venha, camisa branca, as músicas já estão lá no seu grupo de célula, está tudo lá, playback, ouve, imprime, vem cantar com a gente, certo? Por falar ainda nessa questão de Natal, nosso culto agora, só lembrando você, no domingo às 19 horas, certo? Dia 25, dia 1º, também às 19 horas. Vai ser um tempo abençoado. Por falar em abençoado, você sabe abençoar? Sabe dizer assim, eu abençoo a sua família, abençoo os seus filhos, abençoo o seu negócio, em nome de Jesus eu abençoo a sua semana, em nome de Jesus esse resto de ano vai ser o melhor resto de ano que você já teve na sua vida inteira. Quantos sabem dizer esse tipo de coisa? Nós vamos encerrar esse tempo, você fazendo isso, pode dizer isso para a pessoa do seu lado, pessoa que está à sua frente, pessoa que está atrás de você, uma bênção, profira uma bênção. Despeja uma bênção aí sobre alguém. Abençoa a sua saúde. Abençoa os seus filhos. Abençoa os seus negócios. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Isso mesmo, tem gente até saindo do lugar. Olha que povo abençoado. Tem uma bênção para proferir. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolação, poder do Espírito Santo seja renovado sobre você, sobre aqueles a quem você ama, em nome de Jesus e para a glória dele. Diga um amém, bem gostoso aí. Não precisa sair correndo, despeça-se dessas pessoas que estão perto de você e que esse culto que você começa agora seja um culto poderoso. Vá na paz do Senhor e na bênção dele, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.